Olá, irmãos, graça e paz. Gostaria de compartilhar nessa oportunidade com os amados uma palavra que está na carta de Paulo aos Gálatas. Nós não vamos falar sobre a carta toda, haja vista a complexidade que é essa carta, mas eu gostaria de motivar os irmãos, os amigos a lerem essa carta com cuidado. Uma carta pequena, de apenas 6 capítulos, mas de uma riqueza extraordinária teologicamente. Portanto, nós vamos dar uma pincelada aqui em alguns versos, mas minha oração é que você seja encorajado a ler essa carta com bastante cuidado, que eu posso te garantir, vale muito a pena. Bom, dentre alguns assuntos que Paulo vai tratar nessa carta aos irmãos em Gálatas, eu gostaria de chamar a atenção dos amados para o capítulo 1, verso 6, quando Paulo diz assim: estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Bom, como eu disse, essa carta Paulo escreve a esses irmãos e, como ele mesmo disse aqui, ele está admirado como esses irmãos têm sido influenciados por, entre aspas, um outro evangelho. Isso nos leva a pensar nessa inconstância dos Gálatas quanto ao evangelho, ao único evangelho. Então vamos pensar nesses poucos minutos que temos aqui sobre o que causa a inconstância, o que causou naquele período da história, no primeiro século da era cristã, e o que tem ainda hoje causado. Na verdade, os mesmos fatores, as mesmas razões que levavam ou que levaram aqueles irmãos a uma inconstância, têm levado a Igreja do Senhor, ou pelo menos parte dela, nesses nossos dias, a uma inconstância. Então, veja bem, Paulo diz que ele está admirado. Então eu poderia dizer, é de admirar como há pessoas também em nosso tempo se desviando do evangelho puro e simples, como diz C.S. Lewis em seu livro, para outros tipos de evangelho. Que outros tipos de evangelho têm alcançado muitos desses inconstantes ainda hoje? E por incrível que pareça, são tipos de evangelhos complicados, algumas práticas bizarras, estranhas às doutrinas bíblicas. No entanto, tem arrebanhado muitos homens e mulheres. Então vejamos o primeiro ponto, esse verso que nós lemos. Paulo diz que está admirado que tão depressa esses irmãos estão se desviando daquele que os chamou. Meus irmãos, eu penso que uma das razões, e esse é o nosso primeiro ponto, de muitos estarem se desviando, estão sendo levados a essas novidades, justamente pelo chamado culto antropocêntrico, ou seja, o antropocentrismo, o culto ao homem, o homem no centro de tudo. Então, na verdade, é o humanismo secular que encontrou espaço, e um grande espaço, nas igrejas. Veja o verso 10, Paulo está dizendo: pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Então veja que o antropocentrismo, o humanismo, ele tem esse princípio, agradar o ser humano. E aí, reciprocamente, eu agrado para ser agradado e vice-versa.
E veja que esse homem que gosta de ser agradado e automaticamente gosta de agradar, esse tipo de ensinamento, considerado hoje cristão, evangélico, ele se prolifera rapidamente, e justamente devido a essa carência do homem, do ser humano nesses nossos dias. E a explicação para isso é uma só: que assim como esses homens receberam um evangelho ralo, um evangelho que tem por base não a palavra de Deus, mas o próprio homem. Veja o verso 11, Paulo continua dizendo: mas irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim anunciado não se baseia em homens. Então o evangelho que está sendo anunciado hoje em muitos locais tem como única base o próprio ser humano. E aí nós sabemos que é falho mesmo. Então, esse tipo de evangelho que esse homem recebe de outro homem e passa para outros homens, é que vai crescendo, vai se proliferando em nossas chamados novos tipos de igrejas que temos em nossos dias. Então, o primeiro ponto, a razão da inconstância ainda hoje de muitos cristãos, a primeira delas é essa busca por ser agradado e por agradar, o culto ao homem e não a Deus. O segundo ponto é que o que causa essa inconstância é porque a maioria dos que se dizem evangélicos, convertidos, crentes de nossos dias, está buscando pela água da vida em fontes contaminadas, em fontes inconstantes, daí se tornam também inconstantes. Observe comigo o verso 15 e 16, ainda do capítulo 1, quando Paulo diz assim: quando Deus, porém, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Veja que eu falei que esse evangelho humanista, ele procura agradar o homem e ser agradado, e por essa razão a busca por ensinamentos, por aprendizado, está no próprio homem. E aqui Paulo deixa muito claro para nós que o evangelho genuíno, o evangelho da graça de Deus, só há uma fonte, e essa fonte é o próprio Deus. Por isso Paulo diz que quando Deus revelou, no tempo determinado, Deus se revelou a ele, ele não buscou. Eu achei interessante esse finalzinho do verso 16, ele não consultou ninguém. Já perceberam que hoje, talvez pela preguiça que em especial nós os brasileiros temos de ler, de pesquisar, de se aprofundar na palavra de Deus, a maioria acha bem mais fácil aprender por meio de outros. Ou seja, quando aparecem as novidades aí, os novos métodos, os novos esquemas para isso ou para aquilo, para aquela outra finalidade na igreja, é comum multidões irem atrás, buscando, procurando exatamente o oposto do que Paulo diz. Paulo não consultou a ninguém. Paulo não buscou informações ou não buscou a água limpa, a água cristalina, a água da vida em fontes contaminadas. Meus irmãos, hoje nós temos a fonte da água da vida em nossas mãos, a palavra de Deus. Busque nessa fonte e você não vai ser enredado, você não vai ser levado a se contaminar em fontes de homens. O próximo ponto, verso 20 e 21, agora do capítulo 2, como eu disse, o primeiro ponto da causa, ou o que causa a inconstância ainda hoje na igreja,
é esse culto ao homem, à personalidade. O segundo ponto é porque, assim como esse homem gosta de ser cultuado e quer também fazer isso, então ele busca pela água da vida em fontes contaminadas. O próximo ponto é que existe dentro de cada ser humano essa luta do eu carnal com Cristo, o homem espiritual. Então veja o verso 20 e 21 do capítulo 2, o que Paulo nos ensina. Portanto, não sou mais eu quem vive em mim, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Assim não cancelo a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Meus irmãos, Spurgeon tem uma frase em um de seus sermões, ele diz essa frase, que o eu é o pior inimigo que o cristão pode ter. Então veja que Paulo nos ensina que é totalmente o oposto do que ouvimos nos nossos dias, esse desejo de agradar o seu semelhante, o homem, e ser agradado. É totalmente o oposto que a palavra de Deus nos ensina quando nós realmente entendemos o evangelho da graça, o evangelho puro e simples, o evangelho revelado a nós na pessoa de Cristo. Veja que Paulo, ele diz com muita clareza que agora, depois de receber esse evangelho, depois de entender que Deus o elegeu, o separou, o buscou, o salvou por meio de Cristo, ele agora não deseja mais viver por ele mesmo. Ao contrário, portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Então eu não posso e nem devo querer agradar nesse sentido, e muito menos ser agradado. O propósito do cristão é agradar ao seu Senhor, que é Cristo. Então, uma das causas da inconstância ainda nos nossos dias é o eu sendo agradado em detrimento de agradarmos a Cristo. E essa forma de viver o cristianismo causa uma inconstância muito grande, porque o eu é inconstante, o homem é inconstante, o homem é pecador, é falho. Então, diferente do que Paulo afirma, o evangelho, de um modo geral, que se diz cristão, ele tem ou estabelece a sua conduta, a conduta de sua vida, ainda no eu e não em Cristo. E Paulo vai falar muito sobre isso nos capítulos 3 e 4, sobre a liberdade que nós temos em Cristo. E isso fica muito claro nesses capítulos. Nós somos chamados à liberdade, justamente a liberdade da lei, do eu, do fazer, porque agora estamos em Cristo. Porém, o que Paulo nos ensina é que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então me submeto à vontade de Cristo revelada na sua palavra. Só repetindo, o que causa a inconstância ainda hoje em muitos cristãos é exatamente o humanismo, o culto ao homem, a personalidade. Assim como também o que causa inconstância ainda hoje é o ser humano, o homem, buscar a água da vida em fontes contaminadas. Ou seja, querer aprender de Cristo, aprender de Deus, aprender da Bíblia, não pela própria Bíblia, mas por meio de homens, de sistemas,
de métodos, de ferramentas que garantem ou que prometem te levar a Cristo, quando nós sabemos que nada disso funciona, que tudo isso é muito inconstante, é muito fraco. E o outro ponto que tem nos levado, ou tem levado boa parte da igreja a uma inconstância, é o agradar ou viver o eu em detrimento de viver Cristo. Meus irmãos, meus amigos, que Deus, por meio da pessoa bendita do Espírito Santo, te motive, te constranja a buscar, a tomar essa água da vida, a água cristalina, numa fonte segura. E essa fonte é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E hoje temos ainda uma vantagem de podermos contar com um professor particular, com um ajudador que está sempre conosco, a pessoa bendita do Espírito Santo. Que Deus, o Pai, te abençoe, revele Cristo Jesus, o Salvador, a sua vida, por meio da pessoa bendita do Espírito Santo. Mais uma vez eu te motivo a ler essa carta. Estude a carta de Paulo aos Gálatas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e mais uma vez somos gratos a Ele pela sua palavra revelada a nós. Fiquem todos na paz. Um forte abraço.